Paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É um momento muito precioso, né? Esse momento que a gente está reunidas, que a gente está ouvindo a palavra, que a gente está em comunhão, né? Eu lembro que às vezes eu estava lá em Portugal e eu ficava vendo os stories, ficava vendo as fotos e ficava vendo os vídeos e eu falava, meu Deus, às vezes eu não gostava nem de ver. Eu já falava, já fechava, até falei para o pastor Luciano, falei, pastor, tem hora que eu não gosto nem de ficar vendo, porque dá um aperto no coração, dá uma saudade, sabe? E a gente quer estar lá no meio, quer estar aproveitando, né? E lá, né, a gente não tinha tantas oportunidades, né? Como a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui a gente pode estar reunido, né? A gente canta, a gente louva, né? E a gente pode estar, né? Se a gente quiser, a gente está a semana inteira, a gente se reúne, né? E lá, né? É um pouco mais restrito, um pouco mais cauteloso. E eu sentia muita falta, né? Eu sentia muita saudade de estar aqui. E poder estar aqui hoje, né? É uma alegria, né? Poder estar aqui hoje é um presente de Deus. Amém? E eu trouxe uma palavra aqui para vocês hoje, que é uma palavra, eu creio que é uma palavra libertadora, uma palavra desafiadora, né? Uma palavra que eu nem estava pensando em trazer. E esses dias eu estava fazendo o Benjamin dormir, né? Enquanto eu estava fazendo ele dormir, o Espírito Santo de Deus começou a me dar essa palavra. E eu já fui anotando, e o Espírito Santo de Deus foi ministrando na minha alma, foi ministrando no meu espírito. E foi uma palavra que veio ao meu encontro, sabe? E o Senhor falou, é essa palavra que você vai falar para elas. Porque da mesma forma que eu falei com você, da mesma forma que eu ministrei no seu espírito, o espírito delas também vai ser ministrado. O espírito delas, sabe, também vai ser tocado. E eu estava orando ontem, né? Tem uma estrada de terra lá na Mantiqueira, enquanto o Benjamin estava brincando, eu estava orando, né? E eu estava clamando a Deus, sabe, pela sua vida, sabe, pela sua família. Eu estava pedindo para Deus, para que cada mulher que entrasse aqui fosse tocada pelo poder de Deus, sabe? Então você que está aqui hoje, você foi escolhida por Deus. Amém? Será que você pode glorificar a Deus por isso? Você foi escolhida por Deus, então Deus tem algo grandioso sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1. Eu já vou falar já que eu vou ministrar aqui. Acho que só a Samara sabe. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Todos acharam? Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vou ler aqui, queridas, na minha versão, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridas? Vocês já imaginam o que eu vou falar aqui hoje? Alguém aqui? Queridas, existe um gigante que tem dominado essa geração. Existe um gigante que tem aprisionado os corações, principalmente os corações das mulheres. Sabe? E esse gigante, vira e mexe, ele tá lá assim, ó. Eu quero entrar. Eu quero dominar. Eu quero fazer morada. E esse gigante, queridos, ele tem dominado muitas gerações. E existe um autor que ele chama Miriam Lopes. Não sei se alguém já ouviu, já leu algum livro dele. E ele tem um livro que nesse livro ele fala sobre os 4 gigantes da alma. E um dos gigantes da alma que ele retrata nesse livro é como o gigante negro. E o gigante negro que eu quero falar aqui hoje é sobre o medo. Amém, queridas? É sobre o medo. E não é um medo natural, né? Porque Deus, ele colocou o medo em nós. Deus criou o medo em nós, né? No instinto de proteção, de sobrevivência. Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre esse medo.
que muitas das vezes se levanta na minha vida e se levanta na sua vida para nos paralisar. E eu gostaria que hoje, que você fechasse seus olhos um pouquinho e você pensasse aí agora, qual medo que tem dominado a sua vida? Qual medo que tem paralisado a sua vida? Qual medo que quando você vai deitar, sabe, você fica pensando nele? Qual medo tem se tornado esse gigante na sua vida? Escute o que eu vou te falar. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje liberta desse medo. Você vai sair daqui hoje, sabe, diferente. Você vai sair daqui hoje tomando posse daquilo que Deus nos diz a nosso respeito. Amém, queridas? Como eu falei, o medo, ele foi criado por Deus para nos proteger, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus fez em nós é perfeito para o seu louvor, né? Então o medo, ele foi criado, né, para nos servir de aviso, né, sobre alguma coisa, para nos ajudar a evitar o mal. Muitas das vezes o medo nos leva até Deus, né? Quem aqui chegou até Jesus porque estava com medo de alguma coisa? Porque estava com medo de morrer, porque estava com medo de alguma doença, né? Muitas das vezes as pessoas chegam até Jesus porque às vezes um filho está perdido, e essa pessoa vem até Jesus, né? Porque tem medo que o inimigo ceife aquela vida, então ela se achega até Jesus. E muitas das vezes o medo, ele serve para nos aproximar de Deus, sabe? Esse medo natural, esse medo que não nos aprisiona. Mas esse medo que eu falei aqui hoje, esse gigante negro, que muitas das vezes quer paralisar a minha vida e a sua vida, ele deixa e ele traz algumas consequências. E uma dessas consequências que eu quero falar aqui hoje, sabe, quando ele tá como se fosse aquele gigante Golias na nossa vida, você olha, você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer para vencer isso? O que eu vou fazer para sair dessa situação? Não tem jeito. Muitas das vezes o medo, ele pode nos paralisar. Quem aqui já foi paralisada diante do medo? Diante de uma situação de medo? Muitas das vezes acontece, né? Às vezes em autoescola, às vezes acontece quando você vai falar em público, né? Às vezes você vai falar em público, quando você vê, você paralisa, aí você não consegue falar. Quando você vê, você já dá um branco na cabeça, você fala, meu Deus, aquele medo, ele ficou muito grande. Algo que era para ser natural, ele ficou gigante, você não consegue reagir, né? Muitas das vezes quando você vai tirar a carta, né? Eu tô tirando a minha carta e eu tinha esse medo, eu falava, eu nunca vou dirigir não. Eu me imaginava velhinha, sabe, sem dirigir. Até pouco tempo eu pensava assim, nossa, eu acho que eu vou ser aquelas, né, aquelas pessoas mais velhinhas, assim, que não dirigem. Vou estar dependendo sempre de alguém. Porque, sabe, eu tinha um pouco de medo, sabe? Mas a gente precisa enfrentar esses medos. Amém? O medo, ele pode nos levar a tomar decisões erradas. Olha só que forte, queridas. O medo, ele causa desesperos nas nossas vidas. O medo, ele faz com que percamos grandes oportunidades. Às vezes você, né, tem um medo tão grande que às vezes você acaba perdendo grandes oportunidades na sua vida. E essa não é a vontade de Deus, nem para mim e nem para você. Se às vezes você tem paralisado, se às vezes você tem tomado decisões erradas, se às vezes você tem perdido oportunidades boas por causa do medo, sabe? Hoje você precisa tomar a decisão, sabe? De derrubar esse gigante na sua vida. Amém? O medo, ele nos faz sofrer à toa. Olha só que forte, queridos. O medo, ele faz a gente perder tempo. O medo, ele gera ansiedade. O medo, ele gera o pânico. Ele pode gerar até alucinações. E ele traz à tona aquilo que não existe. O medo, ele é o contrário da fé. Olha, queridos, como é forte, né? Eu vou contar aqui algo que Deus, ele me libertou. Era um medo que eu tinha, que eu não falava para ninguém. Eu nem sei se alguém aqui sabe, se eu comentei com alguém. Eu acho que não, né?
Mas era um medo tão aprisionador, era um medo tão perturbador que eu tinha antes de conhecer Jesus, que eu não sei de onde veio, mas eu só sei que ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, e ele se tornou um gigante tão grande na minha vida, que ele me paralisou, sabe? E antes de conhecer Jesus, às vezes eu vou falar para você, você pode falar, nossa, você pode até dar risada, porque quando eu contei pro Guto, né, ele até deu risada. Ele falou, nossa, Rô, credo, que não sei o quê, você tem Jesus, né, agora esse negócio tem que, né, e eu fiquei um bom tempo com esse medo ainda. E às vezes para você pode ser algo pequeno, e às vezes você tem um medo, né, que para mim talvez seja pequeno, mas só você sabe o tamanho do seu medo, amém? E eu me lembro que antes de eu me converter, eu tinha um medo muito grande, queridas, de coisas que é de cemitério, sabe? De funerária, eu tinha medo de caixão, eu tinha medo de vela, não sei, eu contei já para você? Eu tinha medo de vela, então tudo que tinha coisa de morto, eu tinha medo. Então, quando eu ia dormir, eu sonhava que eu estava dormindo no meio dos túmulos, às vezes eu sonhava que eu estava dormindo em cima do túmulo, então era um medo tão aprisionador, que às vezes se eu estivesse assistindo televisão e passasse uma alça de um caixão, eu já fechava o olho e já perdia o meu dia. Se eu estivesse passando na rua, por exemplo, né, não estava nem pensando, mas se eu visse uma funerária aberta, né, eu já falava, meu Deus do céu, sabe, eu já ficava atordoada. A pastora Vânia me foi inventar de morar perto do cemitério. Aí, e para ir para a célula? Ia de boa. Mas quando na hora de voltar, o pastor Tiago me fazia questão de passar com o carro na frente do cemitério. Aí eu já fechava o olho lá atrás. Eu falava, tomara que ninguém esteja vendo. Gente, só que beleza, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu conheci Jesus, o Senhor, Ele me libertou em partes. O Senhor tirou. Eu parei de sonhar, eu parei, sabe, de ter pesadelos, essas alucinações. Eu melhorei um pouco. Só que daí, Jesus começou a falar assim para mim, olha, eu não vou fazer a obra completa. Tem coisas que eu faço, mas tem coisas que você precisa fazer. Olha só que fortes. Olha só, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida. Tem certos medos que Deus vai colocar a mão, mas tem coisas que você vai precisar enfrentar. Fala para sua irmã. Você vai precisar enfrentar esse medo. Não tem como fugir. E, queridas, beleza. Parei de sonhar, comecei a dormir novamente com a luz apagada. Sabe, foi uma paz. Só que aí, eu ainda não queria continuar passando na frente do cemitério. Não queria passar. Eu não gostava nem de ir na casa da pastora Vânia quando ela morava lá. Eu subia na sacada dela, eu dava uma olhadinha assim. Falava, ai, Jesus. Aí, só que era menos. E foi passando o tempo, e foi anos isso. Anos. Sabe, eu já estava na igreja. E vou falar para você, há uns 5 anos atrás, só que isso estava menos, né? Mas eu ainda tinha esse medo. Aí, uns 5 anos atrás, aconteceu de uma irmã, a Val, falecer. E a pastora Simone estava, o pastor Luciano estava. E eu gostava muito dela. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir lá ver ela, né? Eu gosto muito dela, né? Eu falava, meu Deus, como que vai ser? E eu já comecei a tremer, eu falei, meu Deus, já comecei a pensar um monte de coisa. E o Senhor falou assim para mim, é hoje. Você vai precisar enfrentar. É hoje, né, que você vai ter a sua libertação, mas você vai precisar enfrentar. E quando eu entrei, queridas, naquela funerária, eu vi ela, sabe? Eu não senti nada. Sabe? Fiquei em paz, fiquei tranquila, olhei ela, sabe? Sentei, depois eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, será que eu estou aqui mesmo? Né? Será que eu estou sentindo isso mesmo? Porque, nossa, era tão aprisionador para mim. Tá num lugar desse aqui, passar perto disso aqui, que hoje eu tô, falei, tá tão em paz, tá tão tranquilo. Aí falei, deixa eu ir lá ver ela de novo. Aí eu olhei, passei a mão, voltei, depois fui lá fora, fui lá dentro. Aí o pastor Luciano ainda parou perto do cemitério para conversar um pouquinho lá. E eu falei, meu Deus, até aqui eu tô olhando. E depois daquele dia, queridos, nunca mais, sabe, eu tive medo, nunca mais, eu tive mais nada. Hoje em dia eu olho, eu entro, eu vejo, né? Depois disso meu pai faleceu.
sabe? E eu fui numa paz tão grande, mas tão grande, sabe? Hoje em dia eu entro, eu vejo, pode ser o que for, e isso não me gera mais medo. Mas isso daí era um gigante na minha vida. E qual tem sido o gigante na sua vida? Qual tem sido o gigante que tem te paralisado, que tem te dominado, que tem te perturbado? Como eu falei, às vezes, sabe, você vai orar, você vai pedir para Deus, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Mas às vezes você vai precisar enfrentar Ele. Sabe, você vai precisar parar de ter medo e você vai precisar, sabe, dar um passo de fé. Você vai precisar ser como Davi. Sabe, às vezes você fala, mas eu sou tão pequenininha e esse medo, esse gigante é tão grande na minha vida. E você vai precisar enfrentar, você vai precisar pegar a sua força e você vai falar, eu vou. E o dia que você enfrentar esse medo, vai ser o dia que Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém, queridas? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo. Em Mateus 14. Às vezes você, tem medo de engravidar novamente. Às vezes você tem medo de uma doença. Às vezes você tem medo, de começar uma faculdade. Você tem medo de falar em público. Às vezes você tem um desejo tão grande no seu coração, sabe? De poder louvar a Deus, de poder tocar um instrumento. Aí você fala assim, não vou tocar não, porque uma vez eu fui cantar, uma vez eu fui tocar, eu errei, eu desafinei, nunca mais eu quero fazer. Sabe? Você tem vontade de tirar a carta. E o que muitas das vezes acontece, eu escutei essa semana de uma pessoa. Ela falou assim, olha, eu tirei a carta, mas eu nunca dirigi, porque eu tenho medo. Sabe? O medo, ele paralisou ela. Eu tenho medo. Porque eu caí 2 vezes, e depois disso, eu fiquei com medo. E esse medo paralisou ela. Sabe? E existem vários tipos de medo aqui, Se eu for falar, a gente vai passar, a noite falando. Cada um tem o seu tipo de medo, Medo de algum animal, medo do escuro. E a gente precisa vencer. A gente precisa pedir força para Deus, para que a gente vença, para que a gente consiga romper. Sabe, queridos? Porque o medo, ele nos domina. O medo, ele não vem sozinho. O medo, ele gera ansiedade. Sabe? O medo, ele gera ansiedade, porque você está ali, mas você sabe que aquele medo está ali com você. E você começa a ficar ansiosa, sabe? Você começa a ficar... Aí vem a depressão, vem a síndrome do pânico. E começa a vir tantas coisas juntas. E você fala, meu Deus, como que eu vou sair desse buraco? Como que eu vou fazer, Deus? Sabe? E hoje o Senhor, sabe? Através da palavra dele, o Senhor vai te dar a chave. Sabe? Que você possa pegar essa chave aqui hoje. Sabe? E não sair daqui, ouvi a palavra, amém, acabou. Eu vou embora, continuar a minha vida normal. Hoje você pode sair daqui, sabe? E virar essa chave na sua vida. E você romper. Porque às vezes você deixa de desfrutar algo grandioso em Deus por causa desse medo. Por causa desse gigante que está na sua vida. Amém, queridas? Quem aqui vai virar essa chave hoje? São poucas pessoas. Glória a Deus por essas pessoas que glorificaram a Deus. Sabe, que levantou a sua mão. Quem aqui vai virar essa chave hoje? Amém. Sabe, queridos, que você possa pegar essa chave, a palavra de Deus, e falar, Deus, eu quero vencer, Senhor. Eu quero sair desse lugar que eu estou, Senhor, e romper em Deus. Amém? Vamos ler então Mateus 14, 30. Pode voltar um pouquinho. Eu quero ler um pouquinho antes. Pode voltar mais um pouquinho. Pode voltar no 25. Olha só. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Olha só, o que com medo faz a gente ver. Até fantasma, até a gente que conhece Jesus, que anda com Jesus, a gente fala: meu Deus, é um fantasma, né? E gritaram de medo, até os discípulos tiveram medo, gente. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, queridas, é isso que Deus fala para você: coragem, sou eu estou com vocês, não tenham medo. Esse gigante é pequenininho diante de mim. Coragem, não tenham medo. Pode passar. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Queridas, saia do barco. Saia do barco hoje e vá na direção de Jesus. Mesmo que você afunde, saiba que Jesus está ali, do outro lado, te esperando, sabe, para te levantar novamente. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Volta um pouquinho aqui, no 30 de novo. Quando reparou no vento. O vento é o quê? São os gigantes, são as dificuldades que essa vida oferece. Então, se a gente tiver com os nossos olhos fixos, sabe, no vento, nas dificuldades, na escuridão, na agitação, sabe o que vai acontecer? A gente começa a afundar. Mas a partir do momento que a gente olha para frente e a gente fala: Jesus, eu vou tirar um pouquinho os meus olhos desse gigante, eu vou tirar um pouquinho os meus olhos, sabe, desse medo, desse problema, desse gigante que tem tentado, sabe, me aprisionar. Mas eu vou olhar para Jesus. Aí o Senhor, sabe, Ele vai tomar pelas nossas mãos e Ele vai nos levantar. Porque o medo, ele é contrário à nossa fé. Amém, queridas? Vocês estão entendendo? E eu gostaria de falar aqui algumas coisas rapidamente. Como que nós vamos dominar esse medo? Baseado na palavra de Deus em nossas vidas. Vamos voltar lá no versículo que a gente abriu, 2 Timóteo. Aí esse versículo pode deixar aí agora. 2 Timóteo 1:7. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus. Então nós vamos conseguir vencer muitos gigantes na nossa mente, quando a gente renova ela pelo poder da palavra de Deus. Então você precisa crer no que a palavra de Deus diz, e não o que aquele medo diz, e não o que aquele gigante diz. Então, vai chegar situações na sua vida, né? Por exemplo, quando você for dirigir, aí você tem medo de dirigir. Aí vai chegar situações na sua vida que você vai ter que decidir. Ou eu vou crer no medo que eu vou bater o carro, ou eu vou olhar para o gigante, ou eu vou renovar a minha mente, ou eu vou falar: eu consigo, eu posso, porque Jesus está comigo. Eu consigo, eu posso, porque Jesus está comigo. Eu não vou bater, eu vou vencer, eu vou dirigir esse carro, sabe? E eu vou ser uma boa motorista. Você vai ter que decidir. Ou você vai olhar para o gigante, ou você vai renovar a sua mente com a palavra de Deus. O que você vai decidir? Sabe? Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Ou você olha para um lado, ou você olha para o outro. Se você olhar para o lado do gigante, você vai afundar.
Agora, se você decidir renovar a sua mente pelo poder da palavra de Deus, né? Por mais que dá aquele medinho, mas você vai ir. Você vai falar, eu vou, eu consigo, eu posso, eu creio, porque Jesus está comigo. Amém, queridas? Olha só, Deus não nos deu espírito de covardia. Sinônimo de covardia é o medo. Quando você vai pesquisar, fala lá, medo, covardia, a mesma coisa. Então, quando você deixa o medo dominar a sua vida, você está sendo covarde. Olha só que forte, queridos. Deus, Ele falou assim comigo, olha, enquanto você estiver deixando o medo dominar a sua vida, você está sendo uma mulher covarde. Medo de pregar a palavra, sabe? Medo de pregar o evangelho, sabe? Medo de fazer a obra de Deus, medo de fazer tantas coisas. Enquanto você deixar esse medo te dominar, você está sendo covarde. E eu não te dei esse espírito de covardia. Olha o que a palavra de Deus, queridas, diz. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de... Deus nos deu espírito de poder. Agora você vai tirar esse espírito de medo e você vai pegar o espírito de poder. Pega. Poder para quê? Olha só que forte. Deus nos deu espírito de poder. João 1:2. Que poder que Deus nos deu? Alguém aqui sabe? Que espírito de poder que Deus nos deu? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? João 1:2, 12. João 1:12. Contudo, aos que creram, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, na minha versão fala, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não tem mais espírito de medo, você não tem mais espírito de covardia, mas você tem o poder de ser filha de Deus. Amém? Pega esse poder aí, fala, eu tenho o poder de ser filha de Deus. Olha que maravilhoso. O que você vai fazer com esse poder que você está na mão? O que você vai fazer com esse poder diante do medo? Quando o medo apresentar na sua frente, você vai falar, sai da frente, porque eu sou filha de Deus. Sabe? E ontem eu estava orando assim, aí veio querer dar aquele medinho. Aí eu já falei assim, ó, sai da frente, porque eu sou filha de Deus. Sai da frente, porque eu tenho o poder de ser filha de Deus. Eu tenho esse poder sobre a minha vida e eu tomo posse. Amém? Quando o medo vir na sua frente, quando o medo bater na sua porta, e se você estiver enfrentando situações, sabe, de medo, você vai fazer isso. Você vai pegar, sabe, esse poder que Deus te deu, Deus já te deu, e você vai falar, ó Satanás, eu tenho poder, e eu não te aceito, eu não aceito esse medo na minha vida. Amém? Vamos continuar lendo. 13, pode passar. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém. Beleza. Você tem o outro poder. Sabe qual que é? Lucas 9:1. Você tem o poder de ser filha de Deus. Deus te deu o espírito de poder de ser filha de Deus. Lucas 9:1. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Olha só, se nós somos filhas de Deus, nós temos poder e autoridade para expulsar um demônio só. Amém? Amém, isso aí, um demônio só. É isso que a palavra de Deus diz? Deus nos deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar. Gente, que poder maravilhoso! Olha só!
Sabe? Enquanto a gente fica com os nossos olhos naquele gigante, a gente deixa de desfrutar daquilo, de viver daquilo que Deus tem para nós. Sabe? De tomar posse, de ser filha de Deus. Sabe? Você tem o poder para expulsar os demônios. E muitas das vezes a gente fica com medo, né? Eu? Expulsar demônio? Que isso? Você é filha de Deus. Você tem autoridade. Sabe? Quando o diabo se levantar na sua vida para colocar medo, para colocar desespero, para colocar angústia na sua alma, para colocar ansiedade na sua alma, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó: olha, Satanás, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou nascida de Deus. O Senhor me deu poder e autoridade, sabe? Para expulsar. Então eu não te aceito na minha vida. Eu não te aceito nessa área da minha vida mais. Você não vai mais reinar aqui. E você vai orar todos os dias, queridos. Muitas das vezes você vai orar uma vez, você vai falar assim, ai, né? Fica em paz. Mas aí no outro dia, às vezes, quer bater de novo. E você vai orar, e você vai orar, e você vai orar. É vencendo dia após dia. Sabe, queridas? Para curar doenças. Sabe, você tem o poder na sua mão, através de Jesus, para curar doenças, para ministrar vida sobre os enfermos. Sabe, queridos? E hoje em dia a gente não vê mais isso. Sabe, a gente não vê mais os milagres acontecer, porque muitas das vezes a gente é covarde. Sabe? A gente tem esse espírito de covardia. Que a gente fala, eu tenho medo. E eu vou orar? Vou orar pelo defunto ali. Vai que o defunto não levanta. Eu vou orar por cura? Vai que não é curado. E às vezes o medo começa a crescer. Mas a gente tem que entender que a gente é filha de Deus. Sabe que a gente tem esse poder. E a gente vai tomar posse da palavra de Deus. E a gente vai orar. Com fé, sabe? E crendo que é Deus que pode fazer acontecer. Amém? Deus, pode passar. 9:2. E enviou a pregar o evangelho de Deus e a curar os enfermos. Na minha versão fala que Deus deu poder e autoridade para pregar o evangelho. Olha só, você tem poder para pregar o evangelho de Deus. Você tem autoridade para pregar o evangelho de Deus no seu trabalho. Sabe? Você tem autoridade para pregar o evangelho de Deus aonde você for, na sua casa, sabe? No seu trabalho. Aonde você for, você tem esse... Não fique esperando por alguém. Alguém vai fazer, alguém vai orar, alguém... Não, você já tem o poder sobre você. Será que você tomou posse disso? Queridas, essa é uma chave poderosa, sabe? Quando nós passamos, e desde quando o Senhor me deu essa palavra, todos os dias eu estou orando, eu tenho tomado posse, sabe? Às vezes o diabo, ele vem, ele quer lançar o medo, mas eu falo, não, aqui não, porque o Senhor me deu poder, eu já mando embora, sabe? E é todos os dias, nós vamos vencendo dia após dia, amém? E como eu falei, existem duas maneiras para vencer o medo, você vai orar, você vai guerrear, você vai apresentar diante de Deus, e a segunda, você vai precisar enfrentar ele. Às vezes você vai precisar enfrentar, às vezes não. Às vezes Deus vai fazer uma obra na sua vida, Deus vai te curar. Mas tem situações que você precisa sair do seu lugar e ficar frente a frente com o seu medo. Amém? Quem aqui vai ter essa coragem? Queridas, não é fácil, é difícil, sabe? É difícil. Mas na minha vida, o que eu estou pregando aqui hoje foi algo libertador, sabe? Quando eu encostei naquele muro de cemitério, que eu saí daquela funerária, o Senhor, Ele falou, eu só estava esperando isso. Eu só estava esperando você enfrentar o seu medo. E a gente precisa enfrentar. Sabe, queridas, porque passou 2 anos eu perdi o meu pai. E antes de eu perder o meu pai, eu pensava assim na minha cabeça, quando meu pai falecer, né? Como que eu vou fazer? Eu não vou ter coragem nem de ir lá ver ele. Olha só o que o medo vai fazendo com a gente. O medo, ele vai nos destruindo. Ele vai nos aprisionando. E o Senhor me fez ficar frente a frente com medo. E quando meu pai faleceu, que eu fui ver ele, eu senti uma paz tão grande. Sabe? O diabo, ele não me derrotou ali. Sabe? Porque o diabo, ele queria. Mas quando eu vi ele ali, eu senti uma paz, sabe? Uma tranquilidade no meu espírito. Porque o Senhor, Ele fez a obra na minha vida. Então deixa Deus fazer a obra na sua vida. Fala para sua irmã, deixa Deus fazer. Não fica resistindo mais não.
Para de resistir. Olha só. Vamos voltar lá no começo de novo. 2 Timóteo 2, 7. No versículo principal lá. É isso mesmo, né? 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de... Você tomou posse dessa chave? De poder. Deus nos deu espírito de amor. Olha só que forte a palavra de Deus nos diz. Vamos ler em 1 João 4,18? Deus nos deu espírito de amor. E com amor também nós conseguimos vencer o medo. Amém? 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem é o perfeito amor? Jesus. Em Jesus não há medo. Mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Enquanto a gente estiver aprisionada, sabe, no medo, a gente ainda não está aperfeiçoado no amor, no perfeito amor. Olha só, que é Jesus. E se nós queremos vencer essa prisão, esse medo nas nossas vidas, nós precisamos nos aperfeiçoar em Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus, sabe? Nós precisamos falar: Jesus, me aperfeiçoa no Senhor, me aperfeiçoa no teu amor. E muitas das vezes a gente não está aperfeiçoada nesse amor, a gente acha que está, mas às vezes a gente não está. E a gente precisa desse perfeito amor para que todo medo seja lançado fora. Amém, queridas? Existe só um lugar na nossa vida. Ou esse lugar vai ser de Jesus, ou esse lugar vai ser desse gigante. Então a gente precisa lançar ele fora. Falar: não, quem vai habitar aqui, quem vai reinar na minha vida é Jesus. É o perfeito amor de Deus. Amém? Olha só. Vamos passar um pouquinho para frente aí. 1 João 4,19. Pode passar para frente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos amar o nosso próximo, querida. Nosso próximo, queridos, porque Jesus nos amou primeiro. Muitas das vezes, sabe, a gente não quer amar o nosso irmão, a gente não quer amar, sabe, a nossa família, a gente não quer amar o nosso próximo, mas se a gente quer se aperfeiçoar em Jesus, a gente precisa amar o nosso próximo. Pode passar. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, se alguém afirmar: mas eu já estou aperfeiçoado em Jesus. Que isso? Eu já estou aperfeiçoado em Jesus. Jesus já está aperfeiçoado em mim. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Olha só que forte, queridos. Eu odeio meu irmão, eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. É mentiroso. Você precisa se aperfeiçoar em Jesus. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se a gente quer vencer o medo, a gente precisa se aperfeiçoar em Jesus. E se aperfeiçoar em Jesus é amar o próximo. Porque não tem como a gente falar: eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, mas não ama o colega do trabalho. Eu não suporto, eu não quero nem ver. Então você é um mentiroso. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, 1. Já estou quase acabando, queridas.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Olha só, eu posso fazer muitos barulhos, eu posso chamar muita atenção, eu posso pregar a melhor palavra, eu posso cantar o melhor louvor, eu posso fazer o melhor para Deus, mas se eu não tiver amor, é só barulho, é só sino, não vale de nada para Deus, sabe? Se aperfeiçoar no verdadeiro amor, sabe? É se aprofundar em Jesus. Muitas das vezes a gente não vai precisar fazer barulho nenhum, a gente não vai precisar mostrar para ninguém, mas Jesus, Ele está vendo o nosso coração, amém? Pode passar. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Pode passar. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Olha só, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, no Evangelho de Jesus aqui na terra, que está fazendo muita coisa, sabe? Dá aos pobres, faz muitas coisas. Mas a palavra de Deus fala que se não tiver amor, nada disso valerá. É isso que é se aperfeiçoar no amor de Cristo, sabe? Se aperfeiçoar em Jesus, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos amar aquele que ninguém está olhando, sabe? Porque muitas das vezes a gente bate o olho para aquele que está chamando a atenção, mas a gente precisa olhar, sabe? Para aqueles que Jesus olharia. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem se orgulha. Olha só que forte, não maltrata, pode passar, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda o rancor. Queridos, olha que forte, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o verdadeiro amor de Deus, perfeito, que lança fora todo medo, o que é imperfeito desaparecerá. O que é imperfeito? Que está nas nossas vidas, muitas das vezes, o medo, sabe? Então, quando Jesus reinar nas nossas vidas, o que é imperfeito vai desaparecer. Ele vai sair fora, sabe? E não é fácil, é difícil. Muitas das vezes você viver, mas nós precisamos tentar. Nós precisamos nos esforçar, porque é isso que o Senhor nos vê, que o Senhor vê no nosso coração. Ele vê o esforço, Ele vê você tentando, e não você fazendo pouco caso. Você ouvir a palavra de Deus, e você vai falar, isso aí não é para mim não, não dá. Se você se esforçar, se você tomar posse desse poder que você é filha de Deus, se você tomar posse, né, do amor de Deus, desse perfeito amor de Jesus e deixar Ele reinar na sua vida, nós vamos conseguir viver uma vida, sabe, mais alegre. Nós vamos conseguir viver uma vida longe de todo medo. Amém? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? E a última coisa que está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1:7. Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu espírito de equilíbrio. Olha só, Jesus, deixa eu só voltar aqui. Jesus, Ele era moderado. Jesus, Ele tinha o equilíbrio.
né? Moderação significa virtude de permanecer na exata medida, controle, prudência. Deus nos deu esse espírito de moderação, né? Não de covardia. Então nós precisamos tomar posse desse espírito em nós, sabe? Fala, olha, eu preciso ser uma mulher moderada, eu preciso ser uma mulher prudente, eu preciso ser uma mulher, né, que eu vou permanecer, nem mais e nem menos. Um dia eu tô muito, um dia eu tô menos. Um dia eu tô quente, um dia eu tô fria. E isso não agrada o coração de Deus. Nós precisamos ter esse espírito de moderação, sabe? E Jesus, ele tinha, sabe? Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Jesus, ele era moderado. Todas as pessoas que passavam por Jesus conhecia ele, sabia que ele era, sabe? Que Jesus não era mais, não era menos. Jesus era moderado. Jesus tinha esse espírito de moderação. Jesus tinha esse espírito, né, de constância, de permanecer, de prudência. E nós, como mulheres de Deus, se nós queremos vencer o medo, nós precisamos também tomar posse disso e falar, olha, eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso ser constante, sabe? Eu preciso ser constante no meu caminhar com Deus. Eu preciso ser constante em Jesus. Eu preciso ser constante nas orações. Eu preciso ser constante, sabe, na prática, na leitura da palavra de Deus. E somente assim a gente vai conseguir. Amém, queridas? Você conseguiu entender? Você conseguiu compreender? Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que você saísse daqui hoje, sabe? Que você não somente escutasse essa palavra por um ouvido, sabe? E acabou, sabe? Queridas, Deus nos deu joias, Deus nos deu tesouros, Deus nos deu chave aqui hoje. E é sábia aquela que decide abrir portas com elas, aquelas que decidem romper. Como eu falei, muitas das vezes não é do dia para a noite. Às vezes Deus vai te curar hoje, às vezes Deus vai te libertar hoje. Mas como eu te falei, às vezes você vai precisar enfrentar Ele. E para que você consiga enfrentar esse gigante na sua vida, você vai precisar usar muitas das vezes essa chave. E essa chave já está na sua mão. Levanta a sua mão. Pega a chave, fecha os olhos, pega a chave do poder de ser filha de Deus, pega a chave do amor de Jesus, de se aperfeiçoar no amor de Jesus, pega a chave desse espírito de moderação, de constância, de permanecer. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Oh Mestre Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito, Jesus. No teu amor não há medo, Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai. O Senhor me libertou desse gigante, Pai, que me aprisionava, que me causava medo, que me causava temor, que me paralisava, Senhor, que me atormentava de dia e de noite, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero orar aqui. E eu gostaria que você viesse aqui na sua frente. Se você tem aqui na frente, se você tem um medo a vencer. Sabe? Não tenha medo. Se você tiver medo de vir aqui na frente, essa palavra não valeu de nada para você. Se você precisa romper, vencer toda ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todo medo, em nome de Jesus, todo medo vai cair por terra aqui.